Boa noite a todos. Queria entronizar agora na presença do Senhor. E eu convido você nesse momento a criar um momento de adoração. Aí onde você está, na sua casa. Que você possa agora fazer do seu lar um altar de adoração ao Senhor. Que esse momento seja um momento que você venha rasgar o seu coração na presença de Deus. Hoje pela manhã eu estava meditando numa palavra que ela veio de encontro ao meu coração e trouxe paz e alegria. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você também e que você possa sentir essa paz no seu coração também. Em meio a tudo isso que estamos vivendo, essa tribulação, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E a palavra que veio ao meu coração nesta manhã foi 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 8, que diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Meditando nessa palavra, no que o apóstolo Paulo escreveu, nós podemos dizer que ele poderia dizer isso com muita propriedade. Porque o apóstolo Paulo foi açoitado injustamente porque ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou foi não negar o nome de Cristo. E por isso ele foi açoitado injustamente. Mas ele sabia que tudo aquilo que ele estava sofrendo era para que a glória de Deus fosse manifestada no nosso meio. E todas as tribulações que nós passamos, nós sabemos que o Senhor está no controle e que Ele não nos abandona, como o último verso diz: abatidos, mas não destruídos. Nós podemos estar por um momento abatidos, mas nós jamais estaremos destruídos. E nós vamos cantar agora uma canção que diz: da glória para a cruz. A palavra de Deus em Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós, irmãos. Ele veio, deixou toda a sua glória para vir a este mundo, para nos trazer a salvação. E que você possa se alegrar com isso. E ainda que lutas, tribulações nós vamos passar aqui neste mundo. Ele disse que lutas e tribulações nós passaríamos, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E que nós possamos cantar essa canção agora, mas com alegria no nosso coração, porque essa canção diz: do céu Jesus veio a nós para nos salvar. Ele veio para me salvar, Ele veio para te salvar. E que você possa se alegrar. Amém? Vamos cantar essa canção agora. Exaltarei, e para sempre vou louvar-te.
ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, do sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé, na aflição é Senhor Salvador. Posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar, sempre de nele Cristo é a rocha em que
nome de Jesus. Cristo é a nossa rocha. Na aflição Ele vem nos socorrer. A palavra do Senhor em 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Deus nos constrange. Nós nunca vamos entender esse amor tão poderoso. A palavra de Deus diz que ainda nós éramos inimigos de Deus quando Ele morreu na cruz por nós. Que você possa entender esse amor de Deus. Que independente das circunstâncias que estamos vivendo, Deus não nos deixou de amar. Talvez você esteja triste porque no meio dessa pandemia você não sabe mais o que fazer. Talvez você esteja desesperado com situações financeiras. Mas o Senhor está no controle. Ele é a nossa rocha e a nossa fé tem que estar firmada nessa rocha. Porque senão nós vamos sucumbir. Nós precisamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança, a palavra de Deus diz. Que você possa se lembrar de todos os benefícios que o Senhor já tem feito por você. Você está vivo, você pode glorificar o nome do Senhor. Você tem o fôlego de vida, que você possa exaltar o nome do Senhor. Aí, na onde você está agora nesse momento, derrame o seu coração diante do Senhor, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ainda que a tua carne esteja querendo esmorecer, mas que você possa lembrar que existe um Deus que prometeu que virá nos buscar. E nós vamos cantar uma canção agora declarando a nossa adoração ao Senhor, dizendo: ó quão lindo esse nome é, ó quão maravilhoso Ele é, ó quão poderoso Ele é. Que você possa cantar com convicção quem é esse Deus que você serve. E que nenhuma circunstância irá calar a voz de você que é um adorador, a minha voz que sou uma adoradora. E eu vou continuar adorando enquanto houver vida, enquanto houver fôlego de vida. Amém? Que você possa adorar ao Senhor. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso
bom estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu tenho certeza que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós e que muito em breve nós estaremos juntos, contaremos testemunhos e seremos muito edificadas. Então, Deus abençoe a cada um e até o nosso encontro. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez eu agradeço toda a equipe que está aqui hoje, né, gravando, para podermos oferecer primeiramente um culto de adoração a Deus e também depois dar uma assistência no culto em você que está na sua casa ou que posteriormente vai ter acesso a esse culto. Que o Senhor abençoe a tua vida grandemente. Se você ainda não conhece Jesus, entrega a sua vida para Ele, arrependa-se dos seus pecados que Ele vai te perdoar. E para você que conhece a Cristo, se apegue ainda mais nele. Se você que está desviado, procure uma igreja, um pastor, volte para os caminhos do Senhor. E para voltar para os caminhos do Senhor, nós precisamos congregar numa igreja. Precisamos. Hebreus fala que para não fazermos como muitos que deixam de congregar. A igreja é um local onde você vai ser alimentado, onde terá comunhão, e o Senhor então vai direcionar pessoas para abençoar a tua vida. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem colaborado, mandar um abraço aí para todos que estão ainda confinados aí, né? As irmãs, a irmã Gorete que retornou após um período no hospital. Que Deus abençoe, irmã, a irmã Zezé, a irmã Maria, irmãos, a irmã Rosa, e a Sossó. Deus abençoe cada um aí. Às vezes passa desapercebido, não dá para falar o nome de todos, mas toda a IERC aí, que Deus abençoe, sinta-se abraçado por nós aí, né? A Élica, cada um aí, enfim. Irmãos, eu quero dar um recado. Primeiro, agradecer os dízimos e ofertas. Continue abençoando. A igreja precisa, né? Eu sei que estamos vivendo um momento bem delicado, mas se você quiser ofertar, tem a descrição aí, tem a agência, a conta corrente da igreja. Se você quiser, contate o Rogério, eu, qualquer um da igreja, o Herbert, pastor Fran, que eles vão até a sua casa para retirar o seu dízimo, a sua oferta, assim como mantimentos também. Contatem o pastor Fran, para ele também tá indo aí nos lar receber e também distribuir, amém? Que Deus abençoe. Os homens tiveram um encontro aí pelo Zoom, né? O Will está no comando aí, o pastor Fran. Irmãos, participem, entrem em contato e peçam o link, né? Com o Will, o pastor Fran, o Milton. Foi benção. A igreja não está parada, irmão. Só se você estiver. Se você não estiver participando de nada, de vez em quando umas lives de manhã, a pastora Marisa em oração, do culto de quarta, terça tem o discipulado. Entre em contato com o irmão Valdir. O Valdir te manda o link. Então tem quarta, culto, discipulado de jovens. A Dai está acompanhando as crianças, adolescentes, o Pablo com os jovens. Então temos aí, entendeu? Dá para cultuarmos ao Senhor. E porém, eu quero esclarecer algo. Essa semana o prefeito se pronunciou e muita gente tem perguntado: pastor, não vai voltar ao culto, tal? Irmãos, hoje eu falei com alguns pastores e não somos nós que não queremos fazer o culto. Não é o pastor Márcio, não é o bispo Júlio, não é o Ronaldo, o Fábio, o Marcos Alvim, pastor Paduan, que não quer fazer. Existem leis, existem normas, existem critérios que nós precisamos obedecer. A vontade do pastor é que pastor que não gosta de ver a igreja cheia, cultuando. Mas nós não vamos levar essa culpa também, irmãos, né? Você que está ouvindo, que é de outra igreja, não reclame do teu pastor não, que ele não tem culpa, né? Não tem culpa.
Então, acho que a primeira pessoa que quer fazer culto na igreja é o pastor, né? Então, mas temos leis, o que foi definido, e nós precisamos entrar num consenso aí, e a priori o que eu entendo é isso: pode ser 30% da igreja, não é que liberou geral para fazer o culto. A preferência, a recomendação é continuar com o culto online. De preferência é isso. Segundo plano, na igreja, tá? Como que vai fazer na igreja? Flexibilizou 2 metros de distância um para o outro, no espaço de 2 metros quadrados, uma pessoa. Na porta da igreja vai ter um tapete com cloro, né? O hipoclorito, lá, sei lá. E para a pessoa pisar, e álcool gel, um termômetro digital para medir a febre. Então, essa semana, como fazer? Criança abaixo de 12 anos, só adolescentes para cima pode participar. 12 anos para baixo não pode ter estudo bíblico na igreja, só um culto. Um culto de preferência, porque se for fazer 2 ou 3, tem que esterilizar toda a igreja, fica inviável, não temos dinheiro para isso. Então vamos lá. E abaixo de 60 anos, então acima de 60 não pode vir. Então como que nós vamos fazer o culto? Aqui na igreja vai comportar no máximo 50 pessoas. E como que vamos fazer? Eu gostaria de amanhã falar com alguns pastores, com a liderança. Talvez nós vamos fazer uma reunião virtual aí pelo Zoom. E eu já conversei hoje aqui com o pessoal, porque também temos a equipe de louvor, que tem pessoas que têm em casa outros entes, parentes em zona de risco. Então o cara não pode vir aqui e levar o coronavírus para lá. Então eu tenho que respeitar o pessoal do louvor, eu tenho que respeitar cada um aqui. A recomendação, né? Eu também não posso pegar isso aí. Então hoje nós vimos uma possibilidade, a gravação do culto na segunda-feira, que vai passar na quarta, e na sexta-feira, que passa no domingo. Então vamos lá, na segunda, não amanhã, talvez amanhã a gente já vamos ver aí, o que dá, mas ainda não dá, que temos que fazer o espaço. Talvez o culto de sexta daria. Nós vamos marcar aqui o meio democrático de fazer isso, que eu acho que é uma forma, podemos mudar. Quem tiver opinião depois, dentro das normas. Sexta-feira, eu gostaria então que viesse os jovens e adolescentes. Os pais podem deixar os adolescentes aqui, ou não sei como que vem, e ir embora, ou sei lá, não pode entrar. 50 jovens com adolescentes juntos. Então eles vão entrar, o culto vai ser gravado normal, com eles participando. E no domingo, esse culto que eles participaram vai para o canal também, para os que ficaram em casa. Para os adultos, os de 60 acima, para as crianças assistirem também o culto do domingo à noite. E aqui vem cultuar na sexta. O de quarta nós vamos gravar na segunda. Então, segunda-feira, quem vem participar do culto? Os homens. Então vem só homens. As mulheres ficam com criança em casa, cuidando, beleza. Quarta-feira passa, todo mundo assiste, participa do culto. Depois, na outra sexta, pode vir as mulheres, 50 mulheres. Então, pastor, mas tem 100 mulheres. Na segunda faz com o restante das mulheres. Aí nós vamos pegar uma lista e as mulheres virão. É a forma mais democrática que eu tenho até agora. Pastor, vamos fazer com casais. Não funciona, irmão. Não vai dar certo. Porque tem casais que tem criança que a criança não pode vir. Então, aí vai ter uma desculpa. Então, não vai ter desculpa, é o momento da gente... Aí, os jovens adolescentes, os líderes dos adolescentes, o D e a DAI, pode vir, né? A gente, para participar com eles, ver um pouquinho se quiser, se não, vem no dia normal mesmo, amém? Então, não está nada definido, a igreja vai precisar comprar as coisas ainda essa semana, e
o termômetro, todos os aparatos. Então, a princípio é isso, não é que... E outra, tem que vir de máscara, não tem negócio de ficar se abraçando, não vai poder filmar, nada de celular. Acabou. Então, máscara, tal, terminou o culto, vão embora. Não é para ficar aqui na frente batendo papo, não se abraçando. É essa a norma, né? Durante a semana, sempre eu estou aqui de manhã. Quem quiser vir orar, pode entrar aqui na igreja e orar, irmãos. Fiquem à vontade. Amém? E eu quero orar, então, pela tua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, porque o Senhor tem continuado fiel. Ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelas contribuições, pelos dízimos e ofertas. Meu Deus, abençoa, Senhor, a saúde da irmã Gorete. Abençoa, Senhor, a saúde dos irmãos que se encontram enfermos. Ó Pai, que haja cura, meu Deus, tenha misericórdia, visita a irmã Maria, a irmã Rosa, a irmã Zezé, que carecem, ó Pai, de uma intervenção do Senhor. Cuida da pastora Nádia, pastor Braga, pastora Lia. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada um desta igreja. Meu Pai, que o Senhor venha proteger o teu povo, guardar a nossa nação. Ó meu Deus, que venha uma intervenção espiritual sobre a nossa cidade, sobre cada pastor, sobre cada ministério. Livra-nos, ó Pai, de contrairmos essa enfermidade. Priva o teu povo, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Ó Pai, neste momento, eu entrego a vida do Wagner, de toda a família que está em missões. Que o Senhor venha abençoar cada missionário, o Vada, Silvano, o Alex. Ó Deus, visita cada missionário ao redor da terra, que eles possam ser confortados pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração. Ó Deus, perdoa meus pecados, usa minha vida neste momento para levar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra venha falar com toda a tua igreja, venha, Pai, nos abençoar, venha, Senhor, tocar no nosso coração. Essa oração que eu faço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E mais, para você que queira fazer pedido de oração, na descrição no YouTube, você pode entrar na descrição e pedir oração, tá? Que aí nós vamos orar. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, versículo 13 e 14. Gênesis 16, 13 e 14. Gênesis 16, 13 e 14. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o meu Deus, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Quedes e Bered foi chamado Bir-Lahai-Roi. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Meus irmãos, um dos sentidos do ser humano é a visão. Nós temos o sentido tato, olfato, né, e paladar, e a visão é um dos nossos sentidos. Através da visão, nós podemos apreciar a natureza, através da visão, nós podemos apreciar o belo. Através da visão, nós podemos ver o que é imperfeito, o que é perfeito. Através da visão, nós podemos nos desviar do perigo, né? Se tiver uma cobra, nós enxergamos, então nós podemos desviar de muitas situações. A visão nos possibilita a enxergar o mundo com seus inúmeros detalhes. Porém, a visão, ela também possibilita nós formarmos conceitos daquilo que nós enxergamos.
dependendo da ótica que você enxerga algumas situações, você forma conceitos e podemos até julgar algumas questões a partir daquilo que nós vemos, mesmo que a visão tenha sido distorcida ou equivocada, nós formamos conceitos, nós nos expressamos muitas vezes de acordo com aquilo que nós enxergamos. Eu deixei uma frase que nem sempre enxergamos a realidade das coisas, ou em alguns casos não estamos dispostos a enxergá-las, pelo fato de termos que enfrentá-las. Às vezes não enxergamos certos comportamentos dos nossos filhos, ou fingimos não enxergar, porque dependendo do comportamento que nossos filhos, ou irmãos, ou a pessoa que nós amamos, for um comportamento que requer um confronto, às vezes nós nos recusamos, porque teremos que enfrentar os problemas. Às vezes não queremos enxergar a realidade da nossa vida, porque se você enxergar a realidade, você precisa enfrentá-la. E muitas pessoas desistem da vida, muitas pessoas não conseguem caminhar, muitos, eu tenho conversado há pouco aí com alguns pessoal na rua, muitos abandonam a família porque eles querem fugir daquilo, não querem enxergar mais a possibilidade dos problemas que eles tinham. Então, o texto acima, ele revela que Agar estava passando por uma luta terrível. Para entrarmos na história, até esse versículo, foi dito por Agar, a escrava de Abraão, onde Sarai, ela não poderia ter filho, mas já havia tido uma promessa de um filho, e naquela pressa ela fala, Abraão, eu não consigo. Ele então dá a Agar para que Abraão a possuísse, ela então engravida, e quando Agar engravida, Sarai diz que ela começa a menosprezá-la e pede para Abraão, olha, dá um jeito nessa mulher. Abraão então fala para Sarai, olha, a decisão foi sua, faça dela o que bem entender. Na verdade, Abraão entregou Sara para ser morta, entregou Agar para ser morta por Sara. E aí a palavra revela que Sara começou a agredir Agar verbalmente, porque quando ela olhava para Agar e via a barriga crescendo, ela começou a ter ciúme. Era a visão que ela tinha, e ela tinha que enfrentar aquele problema, porque estava à vista dela, mas um problema que ela mesma gerou, e ela teria que ver aquela mulher, toda vez que ela olhava para Agar, na verdade, talvez não seja nem a criança que estava no ventre, talvez Agar nem era tão assim, ofendia, mas quando ela olhava para Agar, ela vinha na mente dela que o marido dela tinha coabitado, era muito difícil. Ela vinha na mente dela que o marido tinha tido relações sexuais com aquela mulher, e ela estava gerando um herdeiro de Abraão. E aí Sara entrou numa crise e começa a menosprezar Agar grávida. Ela foge para o meio do deserto, foi a primeira saída dela. E naquele momento de crise, o anjo aparece para ela, e o anjo fala, olha, não fique assim, Deus me manda aqui, o seu filho, ele também será um pai de uma grande nação, ele enfrentará levantes. E Agar então ela recebe uma promessa, e a visão que ela tinha da vida dela, talvez naquele momento, não era uma visão promissora. A visão que ela tinha da vida dela, talvez era uma visão de opressão, de depressão. Ela se retira e ela se vê abandonada, porque quando nós enfrentamos algumas situações difíceis da nossa vida, nós não queremos enxergar, mas aí nós tentamos nos isolar. Mas a palavra diz que quando Agar ela se isola,
Deus vai até ela e começa então a dar uma palavra de conforto. Deus então manda que o anjo fosse ministrar sobre a vida de Agar. Então ela fala que o nome daquele lugar, o Senhor, ela deu o nome àquele lugar. Na tradução original diz: aquele Deus que vive também me vê. Aquele que vive também se importa comigo. E aí ela dá o nome: eu vejo aquele que me vê. Eu estou vendo aquele que me vê. E na mente dela ela fala: como pode um Deus todo-poderoso? O conceito deles era realmente de respeito ao Senhor. E aí ela fala: como pode esse Deus que vive se importar comigo? Porque é assim que Deus age na nossa vida. Ainda que você não queira enxergar as situações da tua vida, porque elas estão difíceis, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Onde estiver um dos seus orando, buscando ao Senhor, ali Ele estará. Jesus, Ele nos conforta dessa forma. É esse Deus, Ele está conosco. Ainda que a visão da pandemia não seja das melhores, ainda que a visão não seja das promissoras, nós temos um Deus que olha para nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para você. Talvez você tenha entrado num deserto, talvez você tenha entrado numa situação difícil, que parece que ninguém está se importando com você. A solidão, ela causa isso. A solidão, ela traz em nós sentimentos de rejeição. A solidão, ela causa em nós um sentimento de impotência. Parece que ninguém se importa conosco. Agar, ela estava dessa forma. Ela estava debilitada pela gravidez. A mulher, quando está grávida, ela fica mais sentimental, mas ela também estava enferma. E hoje o mundo está enfermo, a igreja está enferma. Talvez você, e quando nós estamos enfermos, nós ficamos vulneráveis a visões que talvez não existem, a pensamentos que nós trazemos para a nossa memória, que não condiz com a realidade do Deus que nós servimos. Então eu quero deixar essa palavra para você. Deus está te olhando, Deus está te contemplando, Ele falará contigo, Ele vai se pronunciar, Deus vai se manifestar. Ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja se sentindo só, a palavra diz que Ele está presente. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Deus está aí na tua casa, Deus está com você onde você está cultuando, Deus está com você no leito da tua enfermidade. Deus é um Deus que sempre olha para aqueles contritos e abatidos. E a palavra então, ela deixa a entender, se Deus é um Deus que nos enxerga, como devem ser os olhares de Deus para nós. Deus é um Deus que nos enxerga em qualquer situação que nós nos encontramos. Mas é essa mensagem que eu quero trazer. Quais os sentimentos de Deus quando Ele nos vê em certas situações? Deus é um Deus que nos vê, mas quais os sentimentos que Deus teria ao te olhar neste momento? Precisamos refletir nos olhares de Deus, na ótica de Deus. Eu quero te desafiar. Como que Deus está se sentindo a olhar para a tua vida hoje, para o teu comportamento, para as suas palavras, para os seus sentimentos, para o seu modo de expressar, para o modo que você está encarando a vida? Deus está te vendo. E como você acha que Deus está se sentindo
a olhar para a tua vida. Essa meditação que eu quero trazer nos olhares de Deus. Nos olhares, o que atrai o olhar de Deus? Faça essa pergunta. Uma das coisas que atrai o olhar de Deus é o pecado, é a vida pecaminosa. Abra Êxodo capítulo 32, do versículo 7 ao 10. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. O problema é que quando o olhar de Deus é atraído através do pecado, junto com o olhar de Deus, Deus nos olha com ira. O Senhor chama Moisés para dar os 10 mandamentos. O povo então teve uma visão que Moisés não voltaria. Afinal, não está acontecendo do jeito que a gente quer. Afinal, isso aqui, eu penso assim, tem que ser. E aí a visão ficou distorcida. Eles então mudaram a ótica, mudaram a visão para o pecado. Um povo que era para atrair a presença de Deus pela santidade, pelo bom testemunho, atraiu o olhar de Deus pela murmuração, pela blasfêmia, pela reclamação e principalmente pelo pecado, pela adoração a ídolos. E quando faz isso, Deus fala para Moisés: o teu povo, Moisés. Porque Deus não tem compromisso com o pecador. O único compromisso com o pecador é que a palavra penetre e haja arrependimento. Mas para o povo dele que permanece em pecado, o Senhor olha o pecado com ira. Ele ia matar aquele povo, ele ia destruir. Ele fala: Moisés, sai de lado, eu vou matar e através de você eu vou construir uma outra nação. Eu estou irado com esse povo. A ira de Deus não é contra o ser humano em si. A ira de Deus é contra a indiferença que nós temos para com a santidade do Senhor, para a lealdade a Ele, lealdade à igreja que Ele constituiu. Porque quando nós nos levantamos contra os princípios de Deus, nós pecamos. E vocês já viram os filhos, para chamar a atenção do pai, coloca piercing na orelha, no umbigo, no nariz, dentro da língua, faz tatuagem nas piores partes do corpo, para chamar a atenção. E muitas vezes nós nos comportamos assim. Chamamos a atenção de Deus pelo mau testemunho. E a ira de Deus vem sobre nós. A palavra diz, em Isaías 59, versículo 2: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Israel queria a intervenção de Deus, mas através do pecado não tem como. Eles queriam atrair a presença do Senhor, murmurando, reclamando e pecando contra Deus. Isaías então é mostrado: ei, dessa forma o olhar de Deus se esconderá de vós.
Meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus pecados, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, diz o Senhor. Deus estava falando na consagração do templo de Salomão. Deus fala, os meus olhos estarão abertos se o meu povo não permanecer em pecado. Meus irmãos, igreja, nós precisamos nos consertar diante do Senhor. Deus precisa olhar novamente para a nossa nação, para a igreja, para nossas vidas. O pecado, ele atrai a ira de Deus, a busca pela santidade. Não pode fazer com que nós venhamos esquecer a nossa vida pecaminosa também. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que o pecado nos leva para o inferno. Às vezes estamos tão focados em buscar santidade, 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 consagração, que nos esquecemos que o pecado também virá sobre nossas vidas e nós precisamos nos afastar cada vez mais do inferno. Muitas mensagens sobre santidade, poucas sobre conserto, sobre pecado. Segundo, onde está o olhar de Deus? O olhar de Deus está no arrependimento. A palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9, o arrependimento, quando nós pecamos, Deus vem com a ira, mas no arrependimento Ele começa a olhar diferente. Por isso nós temos que confessar os nossos pecados. A fidelidade de Deus sempre nos acompanhará. Não importa os deslizes, Deus no arrependimento, Ele nos olha com amor e compaixão. O pecado atrai a ira, mas a ira é abrandada quando nós nos curvamos e nos arrependemos diante do Senhor. Ainda é tempo, ainda arrependimento significa correção, significa conserto, quebrantamento, contrição. Reconhecer que você estava numa ótica pecaminosa e agora você quer entrar numa ótica de conserto. O Senhor, Ele fala, quando Ele olha para Zaqueu, um homem que era repudiado, um homem carregado de pecado, ele sobe na árvore, e Jesus fala, o quê? Ei, Zaqueu, desça daí, que convém eu ir até a tua casa. E quando ele se mostra que se arrependeu das práticas, o olhar de Jesus é de graça e misericórdia. Precisamos nos arrepender. A prostituta, quando chega aos pés de Jesus, com aquele vaso de alabastro cheio do perfume, e quebra nos pés de Jesus, ela se arrependeu, ela não queria mais aquela vida, e Jesus olha com compaixão. O olhar de Jesus mudou, o olhar de Jesus foi de amor, e é assim que Deus olha para nossas vidas. Não importa o teu deslize, o que você cometeu, comece a olhar para si mesmo, se arrepender dos seus maus caminhos, que Ele voltará com um olhar de misericórdia para nossas vidas. Pedro, ele erra, ele nega Jesus. Alabachai. Mas quando Jesus estava passando, Pedro passando, a palavra diz que Jesus olhou para Pedro.
E a palavra diz que Pedro começa a chorar amargamente. Bastou um olhar, mas Jesus não acusou Pedro. Não foi olhar de acusação, não foi olhar de ira. Jesus olha para Pedro e com certeza Pedro, ele sentiu o amor de Cristo. Pedro, tudo bem, você falhou, mas eu te amo mesmo assim. E Pedro, quando o olhar de Cristo penetra o coração de Pedro, aquele Pedro que era uma pedra, o coração, ele se transforma em carne, e Pedro, ele foi invadido pela graça e misericórdia de Jesus. E aí ele se arrepende. Através de Jesus viu o arrependimento de Pedro. Pedro havia falado muita coisa errada, Pedro havia se comportado erroneamente, mas aquele olhar de Jesus: Pedro, eu te perdoei. Jesus viu o arrependimento. Irmãos, mas tem um pecado, o único pecado que nos separa de Deus. Existe um pecado. Ah, pastor, mas é a blasfêmia? Não. A blasfêmia, isso aí já é outro caso. O pecado que não tem jeito para Deus. Nossa, pastor, mas aí Deus só os pecados não confessados não tem como. Se você não confessar os seus pecados, como que ele vai ser fiel e justo? Precisamos confessar. Só não tem jeito para Deus os pecados que nós não confessamos. Por isso nós precisamos confessar, para que o olhar de Deus venha para nossas vidas. O arrependimento, ele atrai o olhar de Deus não com ira, mas com compaixão. Não importa a nossa falha, não importa os deslizes da vida que nós cometemos. Ah, pastor, mas o que eu fiz é grave. Não importa. O Senhor, ele te olha com desejo de restaurá-lo. Por isso você vai levantar. Por isso você vai começar a olhar para as suas falhas com a possibilidade de perdão, liberar perdão e saber que o olhar de Deus para a tua vida é um olhar de restauração. Em terceiro, Deus nos olha através das nossas enfermidades. Lucas capítulo 18, versículo 41. Jesus ia passando e ele vê um cego. E aí ele pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E o cego responde: Senhor, eu quero ver. Respondeu ele: quero ver. O que fez Jesus olhar para aquele homem não foi que ele estava orando, não foi que ele estava em jejum, não que ele estava com uma veste bonita, mas a enfermidade daquele homem, as doenças. Tinha uma multidão, mas Jesus fala: opa, peraí, aquele ali é um cego. Ô amigo, o que você quer que eu faça por você? Talvez tivesse pessoa com dinheiro, roupa. Ele falou: Senhor, eu só quero enxergar. Jesus olha para aquele homem através da enfermidade. Deus, talvez você está com uma enfermidade, como de enfermidade física ou espiritual ou psicológica. Deus olha com o desejo de nos curar. É dessa forma que o Senhor olha para nossas vidas. Jesus, ele olha para aquele homem com o desejo de curar. Ah, pastor, mas a minha enfermidade é gravíssima. Não importa, Deus está te vendo, Ele não te abandona. E o olhar de Deus é do melhor possível para a tua vida. O deserto que você esteja, talvez seja o deserto da enfermidade, e Deus está te olhando, e o desejo dele é curar a tua alma, a tua vida, o teu corpo.
Pastor, mas eu tenho traumas profundos, eu tenho enfermidades profundas. Não importa, creia no Senhor Jesus e Ele vai te salvar, você e toda a tua casa. A tua família vai ser renovada, a tua família vai ser restaurada. Talvez é uma enfermidade familiar. Deus é poderoso para restaurar um por um. A terapia do Senhor é uma terapia em conjunto muitas vezes. Ele olha para aquele homem, não importa qual seja a tua enfermidade, o Senhor deseja te curar. As nossas enfermidades, elas atraem o poder de Deus sobre nossas vidas. Jesus, quando ele estava passando, a mulher do fluxo de sangue entra no meio da multidão. E quando ela toca na orla, atraiu o olhar de Jesus. Alguém me tocou. Toque no Senhor pela fé. Alguém me tocou. Espera aí, Senhor, muitos estão tocando. Não! O que atraiu o meu olhar é que tem alguém diferente. Ah, mas a única diferente é uma mulher com hemorragia imunda. É essa. Não, Senhor, mas os sarados estão aqui. Tem pessoa bem-sucedida ao teu redor. Olha, tem mestre da lei, tem religiosos. Não, eu quero o enfermo. Essa doença não é para a morte, mas para glorificar a Deus. Atrair a presença do Senhor para a cura, para a libertação. Tinha 10 leprosos. Havia muita gente na cidade, muitos enfermos, mas aqueles leprosos atraíram o olhar de Cristo. Feridas no corpo, terríveis. Quando nós apresentamos nossas enfermidades ao Senhor, atraímos o olhar de cura. Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua enfermidade? Atraia o olhar de Deus para a tua vida. Clame a Ele, grite a Ele: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas gritaram: Filho de Davi. Mas o enfermo era aquele homem. Eu preciso ser curado. Eu não aguento mais. E o outro: eu estou à beira do tanque de Betesda aqui, ninguém me lança lá dentro. Aquele homem que estava mais de 30 anos ali, atraiu a presença do olhar de Deus para a vida dele. E Jesus disse: você não vai ficar mais nesse leito esperando. Saia desse tanque, você está curado. Ei, talvez você está à beira de um tanque de Betesda há muito tempo. Que esta noite, que esta palavra venha sobre a tua vida. Pega a tua maca, levanta e anda, e começa a declarar no reino espiritual que o olhar de Deus penetrou a tua vida, e hoje você é uma pessoa curada pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Alabaxaia candalabassuri. Oh Deus poderoso, Deus poderoso, o Senhor quer saber o que está derrubando a tua fé, o que está matando a tua fé, a tua esperança. Qual é a enfermidade? Fala para o Senhor, entrega nas mãos dEle e fala: Senhor, eu estou doente, eu estou mal, seja fisicamente ou espiritual, que a intervenção de Deus virá sobre nossas vidas. Precisamos atrair, mas às vezes nós queremos atrair olhar de pessoas, queremos atrair olhar de gente, de homens que não podem fazer nada pela nossa vida. A mulher tinha ido atrás de médico, ela gastou tudo, mas quando ela atraiu o olhar de Jesus,
Você pode ter, irmãos, ferramentas. Você pode ler livros. Você pode ter muitos livros bons aí, mas é Cristo. É Cristo que vai se revelar e nos curar. E para terminar, o olhar de Deus é atraído através da adoração. Aleluia, aleluia. Através da adoração. Olha no 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, 17, depois... 2 Reis, capítulo 3, 15, 17, depois o versículo 20. Mas agora, olha só, primeiro, o pessoal já estava no deserto, prestes a ir para uma guerra e não tinha água. Então eles chamam o profeta, e Eliseu chega lá e eles falam, olha, já estamos há muito tempo aqui sem água, e ele fala, não, o milagre virá, mas primeiro cavem as cisternas. Primeiro trabalhem, mas nós já estamos com sede, com fome, não interessa. Primeiro trabalhe, cave buracos, onde você vai armazenar essa água. Não pode ser superficial, tem que ter profundidade com Deus. Para armazenar as coisas de Deus, tem que ter buraco, tem que ter trabalho, tem que ter suor, meu irmão. Às vezes você quer intervenção, às vezes você quer que a pandemia vá embora, mas qual a tua profundidade? Quais os alicerces que nós temos cavado? Ei, será que estamos preparados para receber as águas de Deus sobre nossas vidas? Muitos crentes, eles recebem, mas no outro dia estão murmurando. Muitos recebem, passa até um mês, mas depois já estão fracos na fé. No domingo adora, no domingo pula, no domingo ora em línguas, profetiza, mas na segunda está murmurando, na segunda já está postando angústia, mágoa. Sabe o que isso significa? Não tem cisterna cavada, não tem recipiente, não tem profundidade. A água bate no domingo e na segunda-feira a sequidão está de volta. Deus quer crente com profundidade. Deus quer da tua vida um poço, uma cisterna, onde Ele venha derramar a água, onde o rio da vida passe e deixe marcas, e deixe bons, e deixa fluidos em nossas vidas. A vida do crente tem que ser um reservatório. Ainda que a água deixe de correr por uns dias, você vai ter água na botija, vai ter azeite dentro do vaso. É isso, meus queridos. O vaso tem que ser profundo para caber azeite, e esse azeite transbordar. Como está a tua vida? A vida em adoração, ela implica em que nós vamos trabalhar. Pastor, mas eu estou com enfermidade. Pastor, mas eu estou mal. Não importa, cave. Não importa, busque ao Senhor. É nas profundezas, é na profundidade que Deus vai se revelar. É na profundidade que Deus vai falar contigo. Não é na superficialidade. A água bate e vai embora. Num culto é fácil no meio de todo mundo. O problema é quando nós estamos a sós. No problema é quando ninguém te dá um telefonema, é quando ninguém te manda uma mensagem. Mas mesmo que ainda não venha, você vai estar alimentado pelo rio da vida, porque você teve alicerce. Você é vaso de honra e não vaso de desonra. O vaso de honra é aquele que armazena as promessas de Deus, é aquele que armazena os dons do Senhor, é aquele que armazena as palavras que ele ouviu na pregação. E no momento difícil, pode estar seca, peraí, a minha botija está cheia, eu lembro disso, Deus falou comigo, o pastor pregou, o louvor cantou, e é nisso, eu tenho lenha para queimar, eu tenho azeite para queimar. O pavio tem que permanecer aceso, meu irmão, e o fogo jamais deve se apagar do altar do Senhor. Arabaxária, Deus, quando Ele nos vê, e aí o profeta, ele fala, cave cisternas.
Porque do jeito que vocês estão, a água vai bater e vai embora. Vocês vão saciar a sede, mas vai passar meia hora, a sede vai bater novamente. Vai passar meia hora, vocês vão estar reclamando novamente. E aí o profeta fala: ei, vai cavando. E eles cavaram. E aí falou: agora tudo bem, cavou, mas peraí, como que está a tua adoração? Nós ainda... E eles reclamando, cavou cisterna, em meio à murmuração. Cadê a água? Cadê o poder? Cadê a intervenção? Foi profetizado, foi pregado. E aí Eliseu fala, peraí, meu irmão, pessoal, não é dessa forma não. Mas eu estou jejuando, pastor, eu estou orando, fizemos tanta... Adore! Em meio à murmuração, a água não virá. E aí, olha o que ele fala. 2 Reis, capítulo 15. Eles acordaram. Opa, hoje vai, hein? Hoje a água, hoje é milagrão de Deus. Aí fala: mas agora, peraí, gente, traga-me um arpista. E enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e seus outros animais beberão. E aí no versículo 20, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom, aleluia, e alagou a região. Senhor, que nós precisamos adorar, nós precisamos buscar ao Senhor. Essa pandemia, ela vai ser dizimada, não vai ter alarde, meu irmão, não vai ter talvez chuva nem trovão, mas ela vai bater quando a igreja se posicionar, quando você se posicionar em adoração, parar de murmurar, parar de reclamar. Quando é que a água vem? Quando é que vai começar o culto? Quando é que nós vamos estar na igreja? Quando é? Tem muito crente assim. Ei, meu irmão, adore ao Senhor onde você estiver, onde tiver que cultuar no meio da rua, vá para a rua e cultue ao Senhor. Ande no Espírito dia e noite. Isso é estar alicerçado, isso é atrair a glória de Deus. E aí eu quero encerrar. Como você deseja atrair o olhar de Deus? Como você tem atraído? Através do teu pecado? Você é um sério candidato a estar debaixo da ira de Deus. Evite o pecado, evite a ira. Através do arrependimento, então confesse seus pecados. Através das enfermidades, coloque-as diante do Senhor, que Ele vos curará. Através da adoração, então comece a adorar a Deus, independente da situação. Essa palavra de Deus para nossas vidas. Você decide como você quer atrair o olhar de Deus para a tua vida. Cabe a nós. Cabe a nós. Se você está enfermo, atraia através da tua enfermidade para a cura. Mas não atraia o olhar de Deus pelo pecado. Não atraia o olhar de Deus pelas murmurações. Deus quer ser atraído pela adoração, pela contemplação. Quando adoramos o Senhor, Ele vem. E Ele sara a sua terra. Então você pode ficar de pé. Comece a glorificar a Deus. Comece a adorar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Talvez, ó Pai, nós temos atraído a Tua visão, o Teu olhar através da nossa vida pecaminosa.
Neste momento, ó Pai, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, eu me coloco diante do Senhor e me arrependo pelas palavras mal colocadas, pelas minhas inquietações, ó Deus, pela minha visão que tem distorcido, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja fazer ou está fazendo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha curar minhas enfermidades, que o Senhor entre com providência. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão. Senhor, sara a nossa terra, sara, Senhor, a nossa vida. Ó Pai, nós queremos te adorar, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti. Ó Deus, assim como o salmista escreve, comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Ó Deus, que esses instrumentos venham estar em nossos lábios, no nosso coração, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó meu Deus, que a glória do Senhor seja atraída para nossas vidas, através da nossa adoração, porque Tu és o Deus que nos vê, um Deus que cuida da nossa vida. Aleluia, graças te damos. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que as doces consolações e o poder do Espírito Santo direcione a igreja a atrair o olhar de Deus da forma que o agrada. Que Deus te abençoe, e vamos então encerrar com este maravilhoso louvor preparado para Deus. Vamos encerrar esse culto deste domingo adorando a Deus, e Ele vai te visitar. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença atrás
tocar.